Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos a mais uma edição deste que é o nosso habitual encontro de intimidade com Deus. A dica é a mesma, prepare o seu coração, abra sua Bíblia, que o momento devocional começa agora. Saudações, irmãos, eu sou o irmão Adérito Gomes e estou mais uma vez com vocês aqui neste dia para partilharmos a palavra de Deus. A nossa base bíblica hoje é o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 a versículo 17. Mas antes, porém, de nós lermos a palavra, vamos orar. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, somos gratos porque o Senhor nos trouxe neste dia e somos gratos pela vida que o Senhor nos proporcionou neste dia. Somos gratos, Senhor amado, pela Tua palavra. Santifica-nos, ó Deus, na verdade, pois a Tua palavra, Deus, é a verdade. Oramos em nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém. Amados irmãos, vamos ler o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 a versículo 17. Diz o seguinte, versículo 15: Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Amados irmãos, nós lemos o livro de Efésios, capítulo 5, onde Paulo, nos primeiros versículos, fala sobre o dever do cristão de viver uma vida não conformada com o mundo. Paulo chama a atenção aos amados irmãos a viver uma vida de santidade, uma vida de luz, a não viverem segundo os padrões do mundo, a não viverem de acordo à vida anterior quando viviam no mundo. Paulo fala que os irmãos, que os crentes são luz no Senhor. Eles deviam viver uma vida de luz, uma vida de santidade. Eles deveriam despertar do sono, deviam despertar da lentidão na vida cristã. E no versículo 15, Paulo mais uma vez chama a atenção, uma espécie de conclusão, ou introduzir e lhes levar a entender qual deve ser a necessidade, mais uma vez, de viver uma vida que agrada ao Senhor. Fala no versículo 15 que vede prudentemente como andais, não como nécios, não como aqueles que não conhecem a Deus, não como aqueles que não conhecem o Evangelho de Cristo, mas como sábios, devem velar, devem ver as suas vidas, devem fazer uma análise profunda de que maneira estão andando no caminho do Senhor. Vejam prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. Façam uma análise profunda, façam uma avaliação profunda, façam uma introspecção na vossa vida de como vocês estão andando no caminho do Senhor, de como vocês estão levando o Evangelho de Cristo, de como tem sido o vosso procedimento na vida cristã. Então você não deve viver como aqueles que não conhecem a Cristo. Você não deve viver como aqueles que não conhecem o Evangelho de Cristo, mas você deve viver como aqueles que conhecem o Evangelho e vivem uma vida de obediência à palavra de Deus, que vivem uma vida de obediência a Cristo. Aqui a palavra diz como sábio. A palavra de Deus fala que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Aqui a palavra sábio significa viver uma vida de temor a Deus. Quem é sábio é aquele que teme ao Senhor, é aquele que teme a Deus. Todos aqueles que desejam viver uma vida cristã, desejam viver uma vida com Cristo, devem viver uma vida sábia. E ser sábio não é conhecer várias coisas. E ser sábio não é ter conhecimento de várias coisas. Mas ser sábio, de acordo com a palavra de Deus, é temer ao Senhor, é obedecer ao Senhor, é amar ao Senhor, é amar a sua palavra. Então, quando Paulo fala aqui, vocês devem ver prudentemente como andais. Ou seja, faz uma avaliação na vossa vida, faz uma introspecção na vossa vida como cristão, como vocês estão vivendo com Cristo. E no versículo 16 fala que remindo o tempo, porque os dias são maus.
E a palavra aqui remir significa aproveitem cada ocasião, aproveitem cada oportunidade para temer ao Senhor. Os dias são maus, os tempos são maus e nós vivemos nesta época de muitas tribulações, muitas perseguições. Muita gente está se envolvendo no pecado, está amando o pecado, está amando as coisas deste mundo, e as coisas más e as coisas que nós vivemos nesses dias estão mostrando a volta de Jesus. Esses dias são os dias maus, os dias que a palavra de Deus fala que viriam homens presunçosos, homens amantes de si mesmos, avarentos, sem afeto natural, desobediente aos pais. Essa época é a época mal. Então Paulo fala que você deve aproveitar essas circunstâncias para temer ao Senhor, para amar ao Senhor, para obedecer ao Senhor. Devem aproveitar a cada circunstância, a cada oportunidade para temer a Deus e temer e amar a sua palavra. E eu quero falar para os irmãos sobre viver com sabedoria nesta época má, neste tempo mau. Então Paulo insiste aos irmãos: vocês devem aproveitar a cada circunstância, devem aproveitar esse momento mau, de dor, de tribulação, em que muita gente não quer saber sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Evangelho. Vocês devem aproveitar essa circunstância para temer ao Senhor. Deve aproveitar essa circunstância para amar a palavra de Deus, para obedecer a Cristo e a sua palavra. Aproveitem cada circunstância, aproveitem cada momento para temerem a Deus, para temerem a Cristo. Vejam a maneira como vocês estão vivendo. Avaliem a vossa vida com Cristo. Avaliem, façam uma avaliação de como estão andando. Não vivam como se fossem que não conhecem ao Senhor. Não vivam como se fossem que não conhecem o Evangelho. Vivam como quem conhece Cristo. Vivam como quem conhece a palavra de Deus. Não vivam como insensatos, não vivam como nécios, vivam como sábios, aqueles que amam o Senhor e a sua palavra e se apartam a cada dia do mal, e se apartam a cada dia do pecado. Este é que é ser sábio, isto é que é ser sábio. E Paulo ainda fala no versículo 16: pelo que não sejais insensatos, não sejam como quem não conhece a Deus. Mais uma vez, vocês devem procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Em meio a essa conjuntura social, econômica, política, em meio a essa conjuntura em que as pessoas não querem saber sobre Deus, sobre Jesus, a nossa posição diante desse momento é nós em buscarmos compreender qual é a perfeita vontade de Deus. E compreendemos a palavra de Deus. Não podemos nos amoldar aos padrões deste mundo. Não podemos viver segundo os padrões deste mundo. Mas devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, segundo a palavra em Romanos, a vontade do Senhor é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Então, em meio a essa circunstância, em meio a esta dor, em meio em que as pessoas não querem saber sobre Jesus, nós, os cristãos, devemos manter a posição, a postura de quem teme ao Senhor, de quem ama ao Senhor, de quem ama a sua palavra. Então esta é a mensagem. Se há uma mensagem que nós queremos ouvir nesta época, é esta: irmãos, não podemos nos conformar com este mundo. Devemos viver com sabedoria, porque ser sábio significa temer ao Senhor, e temer ao Senhor significa amar ao Senhor e amar a sua palavra e obedecê-lo. Espero que esta palavra traga uma reflexão no nosso coração. Chegamos ao fim de mais um momento devocional. Este que é o seu momento de intimidade com Deus. Já sabe, o apelo continua a ser o mesmo. Curta o vídeo, subscreva o nosso canal, siga as nossas páginas nas redes sociais, segundo a Igreja Batista do Morro Verde. O nosso encontro consigo está marcado às quintas-feiras aqui no YouTube e às sextas no nosso Facebook. Até a próxima. Paz e amor.